Por acontecerem estas variantes técnicas, ficámos sem som repentinamente, aparentemente sem explicação lógica, porque tudo foi testado anteriormente. Na verdade, acontecem todas estas situações, mas nem por isso este deixa de ser um dia de celebração. 3 de outubro de 2021. Celebração de um novo ciclo de trabalhos na Fraternidade Espírita Cristã, um novo início, mais um ano de tarefas que vamos desenvolver. Completámos há 5 dias 93 anos de existência na Terra. Sabemos que o nosso centro, por registros mediúnicos, há muitos anos, não recentes, sabemos que o nosso centro tem muito mais tempo de existência. A sua matriz espiritual perde-se em muitos séculos atrás. Mas também o outro motivo de celebração é o facto de há 217 anos ter nascido em França, na cidade de Lyon, o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho e neto de magistrados e pessoas ilustres da sociedade francesa dessa época. Época em que reinava Napoleão, em que a França estava em grandes transformações que ficaram registadas na história, mas esse menino que nasceu para ser como muitos outros meninos, com as condições naturais de educação, de cultura, na verdade transformou-se num senhor que, vivendo muito para além do seu tempo, nos deixou a doutrina espírita. E é porque ele existiu, porque ele deixou os 5 livros da obra básica que é da doutrina espírita, que são os fundamentos da doutrina espírita, que hoje nós estamos aqui. Na verdade, o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho, neto de família, uma parte cristã, católica, outra protestante, educado da forma esmerada pela sua família, e depois ainda mais a educação e instrução esmerada no colégio de Pestalozzi, na Suíça, em Verdun. Foi de facto um menino de uma inteligência, de uma aplicação, de uma dedicação que o distinguiram entre os outros meninos. Vivendo num colégio onde estavam também muitas crianças de várias origens na Europa, a necessidade de conviver com pessoas, com crianças e jovens de culturas diferentes, de línguas diferentes, só enriqueceram a sua personalidade. Naturalmente, convenhamos, ele não era um espírito qualquer, não é um espírito qualquer, e naquela altura era um corpo jovem, corpo de criança ou de jovem, mas animado por um espírito secular e muito preparado para todas as questões que depois iriam surgir ao longo da sua vida. Na verdade, o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail recebeu esses contributos da família, do seu mestre, que quantas vezes pôde substituir, já como jovem, quando o seu mestre precisava de sair para visitar outros locais, e ele conseguia substituí-lo da melhor forma, dadas as suas características, não só académicas, não só de instrução, mas de educação, de tolerância, de respeito pelo próximo e de disciplina. E de tudo isso, para além da sua vastíssima cultura, ele falava várias línguas. Para além de tudo isso, ele tinha de facto, como espírito preparado que estava para o que tinha para realizar mais tarde, ele tinha de facto uma inteligência atenta, arguta, minuciosa. Ele apanhava as questões no ar e trabalhava-as, questionava-as, e portanto tinha
toda a preparação para um trabalho que viria a lançar depois. Há algumas biografias de Kardec, mas na verdade não era esse o objetivo hoje. E de todas elas penso que são todas pobres, porque é muito difícil alguém escrever com profundidade, alguém da Terra escrever com profundidade a biografia de um homem como foi este senhor, que dedicou a sua vida das formas mais diversas, com tanto empenho, com tanta dedicação, com tanta doação à sua obra, à sua tarefa, às suas tarefas ao longo da vida. Ele não foi só o codificador da doutrina espírita, que de facto todas as biografias são pobres. A única que será rica e verdadeira, totalmente verdadeira, será aquela que um dia algum espírito nos irá ditar através de um médium, daqueles médiuns que ele define bem como os médiuns sérios, de confiança. Ou então, quando nós chegarmos ao mundo espiritual e tivermos o merecimento para isso, ou mais talvez na próxima reencarnação, quando o mundo de regeneração já estiver consolidado na Terra e já possamos ler no astral as histórias que estão bem definidas, bem registadas no éter astral das vidas de todos nós. Mas aquela que nos interessaria agora mais era de facto de um homem tão nobre e tão especial como foi Allan Kardec. Na verdade, hoje, precisamente porque lembramos os 93 anos do nosso centro, porque registamos o reinício das atividades, interessa-nos muito mais esta ligação. Porquê que estamos aqui? Na verdade, estamos nesta casa pequenina, de paredes, salas pequenas, um espaço diminuto, sob o ponto de vista material, e nós sabemos que, sob o ponto de vista espiritual, o espaço é bem mais vasto. Mas nós estamos aqui todos, mesmo aqueles que estão nas suas casas e que nos acompanham por outros meios, estamos todos ligados à doutrina espírita, porque um dia este senhor recebeu essa missão de coligir, reunir toda a informação que os espíritos transmitiam através dos médiuns e que estava muito espalhada, muito misturada, muito confusa, sem nenhuma ordem. Essa foi a sua função principal. E porque ele foi capaz, recebendo previamente as advertências dos seus mentores espirituais, quando lhe diziam que ele era capaz, mas se ele falhasse, outro iria ocupar o lugar dele, porque tinha chegado o momento, tinha chegado a hora de surgir na Terra uma doutrina que, tendo bases filosóficas, científicas e morais, consequências morais, que tinha como objetivo a renovação da humanidade, essa construção de um mundo novo, no mundo de regeneração, dessa nova era, ela ia nascer, fosse como fosse. Se o senhor Hippolyte Léon falhasse e o senhor Kardec não tivesse produzido as obras que produziu, outro médium, outra pessoa surgiria com essa missão, porque ela tinha que ser feita, e porque quando Deus determina que algo tem que acontecer para o progresso da humanidade, não vai deixar de acontecer se aqueles que foram incumbidos de a realizar, por preguiça, por inércia, por medo, por dúvidas, por inseguranças, que não tem, a alma não tem inteiramente, porque vem preparado para elas, mas durante a reencarnação se deixa arrastar pelas circunstâncias, e a sua determinação falha e falham os seus objetivos, os seus, não aqueles que Deus determina para todos nós. E a doutrina espírita estava determinado que ela tinha que nascer.
E por isso Kardec, quando percebeu a importância daquelas mensagens, quando percebeu o valor daqueles ensinamentos, quando percebeu a enorme confusão que havia de mensagens recebidas por muitos médiuns, todas com perguntas, com respostas, com informações, com consolos, mas tudo misturado e confuso, sem nenhuma ordem, foi aí que uma das suas características mais fortes, ele tinha que ser um homem extraordinariamente metódico, se fez valer. E ele foi reunindo folha a folha, mensagem a mensagem. Foi separando aquilo que obviamente não tinha utilidade, daquilo que podia ter utilidade, daquilo que era claro. Foi separando tudo e foi continuando, fixando-se nos grupos mediúnicos, colocando as questões aos espíritos para esclarecer as dúvidas. E a sua necessidade de segurança, de convicção, ele tinha uma certeza tão grande que era muito valioso e especial todo aquele material, que ele não se satisfazia em perguntar só num grupo mediúnico. Quando ele tinha dúvidas e aquilo não ficava bem esclarecido na sua mente, ele voltava a fazer a mesma pergunta noutro grupo, aos espíritos, até ter a certeza de qual era a resposta correta, qual era a orientação certa para aquele assunto. Então, o seu trabalho foi um trabalho de gigante. Um trabalho de gigante com a publicação, em primeiro lugar, do Livro dos Espíritos, quando ele não quer que se confunda o seu nome conhecido em França, toda a França, com aquela obra que é dos Espíritos, e por isso adota o pseudónimo de Allan Kardec, mas é a partir daí, é a partir do Livro dos Espíritos, é a partir da Revista Espírita, que ele, através da qual ele responde a muitas pessoas que lhe colocam questões do mundo inteiro, que os centros espíritas vão sendo construídos. Vão surgindo os grupos espíritas. E é aqui que vem o nosso foco em relação à nossa casa espírita. De facto, Kardec era tão solicitado que não conseguia, ele tinha que fazer profundas determinações no seu trabalho, porque ele não conseguia, era impossível, humanamente impossível, fazer tudo aquilo que lhe era solicitado. Os milhares de cartas que ele recebia e que lia e fazia questão de responder quando eram válidas, e não respondia aquelas que ele considerava não válidas, que não mereciam resposta, era dos detratores, daqueles que desde a primeira hora o insultavam de tudo e mais alguma coisa, e a essas ele não perdia tempo. Não podemos esquecer que no século XIX não havia computadores, não havia a tecnologia era bem diferente daquela que nós temos hoje, e muito mais lenta, e estes documentos eram todos manuscritos, que se por um lado demorava tempo, o facto de se escrever ajuda-nos a refletir mais sobre aquilo que se escreve. E, portanto, o tempo da escrita é um tempo de reflexão também. Digitalização ou digitação do texto nos computadores, nas máquinas de escrever primeiro, nos computadores atualmente, em que nós queremos escrever muito rápido, essa rapidez é inimiga da reflexão. E, portanto, se por um lado temos a tecnologia que nos ajuda muito, e nós agradecemos a Deus por tê-la, por outro lado, temos que criar outras condições para podermos ter o espaço de reflexão que é absolutamente indispensável para concretizarmos qualquer trabalho, para atingirmos qualquer objetivo. Dizia eu que o aparecimento das obras espíritas, das obras de Kardec, contribuiu largamente para o aparecimento de muitos grupos. E esses grupos iam pedindo a Kardec que os visitasse.
Ele ainda começou por fazer, ainda fez algumas viagens. A primeira viagem que fez foi à cidade de Lyon, a cidade onde ele nasceu, e exatamente porque Lyon era uma cidade onde tinham surgido muitos núcleos. E esses núcleos pediam a presença dele, queriam conversar com ele de perto. Não tínhamos estas hipóteses de videoconferência, mas eu também confesso que gosto muito mais de conversar pessoalmente, sem ter um aparelho no meio. De qualquer modo, é mais fácil hoje comunicarmos com os nossos companheiros de lugares distantes do que naquela época, só mesmo com a deslocação. Então, a primeira viagem que Kardec fez, fora de Paris, foi para Lyon. Foi uma viagem muito especial porque ele sentiu que estava a regressar à terra onde nasceu, nessa reencarnação. E colocou algumas questões, mas porquê Lyon? E as respostas dos espíritos são muito claras. Na verdade, Lyon foi uma cidade dos mártires cristãos. Foi uma das cidades onde o cristianismo se implantou desde muito cedo e onde muitos mártires foram levados ao circo. Um dos livros que nos fala dos primeiros cristãos em Lyon, várias regiões do antigo Império Romano, e nomeadamente da região de francesa, é exatamente o livro Ave Cristo, psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel. Desculpem. Na verdade, esta ida a Lyon desencadeou outras idas. No ano seguinte ele foi a Lyon e a Bordeaux. E depois, no outro ano, e visitou uma série de outras pequenas cidades. E na terceira viagem, por essas cidades todas francesas e depois também à Bélgica. Ele não pôde fazer muito mais viagens, das duas uma. Ou ele escrevia os livros, ou montava toda essa obra, ou fazia viagens. Era impossível conciliar tudo. E, portanto, as viagens ficaram um pouco, nessa fase, houve assim uma grande expansão. Foi muito importante, porque de um ano para o outro, por exemplo, em Lyon e em Bordeaux, os centros espíritas, em número, aumentaram 10 vezes, de um ano para o outro. Ele registra nos textos que ele produziu a propósito dessas viagens a admiração pelo esforço que as pessoas faziam viajando de umas cidades para outras para o ouvirem. Não podendo ele ir a todas as pequenas cidades, na altura as cidades grandes era Paris e pouco mais, não é? Não estou a falar só da França, e não tinham a dimensão que têm hoje, eram bem menores, mas as pequenas cidades, muitas delas ele não poderia ir a todas as que solicitavam, e as pessoas faziam viagens longas para ir àquelas onde ele ia estar. Por uma questão por achar que não tinha que divulgar as palavras simpáticas que ouviu de todas as pessoas que o convidaram e o receberam, ele não faz referência a isso. São documentos que ele guardou, provavelmente fazem parte ainda do espólio, não faço ideia quem o possui neste momento, ou se terão perdido, não faço ideia. Na verdade, o que importa, a única coisa que importa é que ele admira, fica absolutamente espantado com a forma como o número de grupos espíritas aumentou, o esforço que as pessoas faziam nas deslocações para se encontrarem e, por exemplo, numa das suas viagens, numa das cidades onde ele esteve, reuniram-se 700 pessoas para o ouvir. Se nós pensarmos 700 pessoas, é um auditório muito grande para os tempos atuais. E, portanto, é muita gente se considerarmos, estamos a falar de há mais de 100 anos. Então,
quase 200 anos. E, portanto, esta proliferação dos centros espíritas é marcante e é notória, porque os centros espíritas, os grupos espíritas, baseiam-se, fundamentam as suas atividades no estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, que eram os dois livros que em 1860 já estavam publicados e a que ele faz referência. E estas viagens, então, a editora Clarim publicou um livro onde estão algumas destas, chama-se mesmo Viagem Espírita, de 1862. O livro foi traduzido pela editora e publicado pela editora Clarim, se não estou em erro, em 1968. Portanto, neste livro estão reunidos alguns discursos feitos por Kardec. E esses discursos são muito interessantes, porque ele coloca na conversa com os espíritas, os dirigentes, os frequentadores dos grupos espíritas que o convidaram e que o recebem, ele responde a questões que as pessoas colocaram ou colocam e que eram as questões dos centros espíritas da época. E, na verdade, são as questões dos centros espíritas da atualidade. Por um lado, é triste, porque já passaram mais de 100 anos, muito mais de 100 anos, e 150 anos, e na verdade nós continuamos a viver nos centros espíritas as mesmas lutas, os mesmos desafios, e também, é verdade, temos o mesmo propósito, que é sermos fiéis à obra básica, sermos fiéis a Kardec. Sermos fiéis a Kardec significa sermos fiéis àquilo que o mundo espiritual espera de nós. E por isso, esse livro é um livro muito interessante. Começa por ter uma primeira abordagem do próprio tradutor daquele material, daquelas informações. Depois tem as impressões iniciais do próprio Kardec, o registro daquilo que ele foi sentindo, do esforço das pessoas, da admiração com que as pessoas se deslocavam longas distâncias, com os meios que não eram os meios que temos hoje, e da forma cuidadosa como aqueles grupos trabalhavam, com uma preocupação permanente em manter aquela fidelidade, aquela seriedade a tudo aquilo que estava muito claro no Livro dos Espíritos como filosofia e no Livro dos Médiuns como aquele manual para todos os grupos mediúnicos funcionarem. E temos que pensar que na maior parte das vezes estes grupos estes centros espíritas, estes grupos espíritas eram grupos que estavam, sobretudo, fundamentavam as suas atividades em torno das reuniões mediúnicas. Depois, outra coisa que ele se admira nessas impressões é o número enorme, gigante de médiuns que surgiam, médiuns sérios, e ele faz sempre questão de, nessas dissertações, ir referindo aquilo que está no Livro dos Espíritos e que está no Livro dos Médiuns, porque não podia ser de outra maneira, como um reforço na necessidade do centro de ter cuidado com as pessoas que vêm com a intenção de perturbar, não lhes deve ser dada a hipótese de entrar, com a seriedade daqueles que trabalham no centro espírita, que estão no centro espírita, trabalham e são assistidos, com todo um conjunto de mecanismos, com o cuidado com as mensagens, com todo um conjunto de orientações que estão nas obras e que nós ainda hoje, 2021, terceiro milénio, continuamos a gostar tanto de ouvir outros dirigentes, médiuns,
que nós respeitamos tanto pela sua seriedade, pela obra realizada, e gostamos de os ouvir reforçar aquilo que os espíritos já disseram e que Kardec nos trouxe há tantos anos. E aquilo que trago agora são exatamente um conjunto de pequenas frases. Todo o livro é valioso, é um livro pequeno, mas é muito valioso, todo ele. Mas trouxe apenas algumas pequenas afirmações de Kardec, desse livro das Viagens Espírita de 1862, porque é uma forma até de sentirmos, nós estamos num centro espírita e estamos a ser fiéis à doutrina espírita. Estamos ou não estamos? Se estamos a fazer como Kardec nos aconselha, então estamos a ser fiéis. E a única coisa que verdadeiramente importa é essa fidelidade. Dizia Kardec, entre os vários textos, frases, coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo, talvez, no limiar do crime. Este é um objetivo, é o objetivo primeiro do centro espírita. Estamos a colocar este objetivo nas nossas atividades, estamos a realizar, a esforçarmos-nos, a trabalharmos em conjunto para este consolo aos que sofrem e, na verdade, num momento de grande transformação da humanidade, o sofrimento atinge dimensões absolutamente incríveis. Porque às vezes pensamos no sofrimento daqueles que têm fome, daqueles que estão doentes, daqueles que não têm uma casa, daqueles que têm dificuldades, que não atingiram o nível económico e social que nós atingimos, por exemplo, aqui em Lisboa, onde estamos, nós que estamos aqui reunidos. Mas o sofrimento inenarrável que hoje atinge as pessoas não se vê no tipo de casa, no seu vestuário, na fartura da sua alimentação, no ter ou não ter emprego, porque está na alma, nas depressões profundíssimas, nos desgostos morais, no ver que se lutou desesperadamente para salvar um namorado e um marido da droga, e se conseguiu erguê-lo, e que se conseguiu fazer com que ele saísse daquele mundo assustador. Mas hoje vê-se o filho seguindo um caminho igual e fugindo à força daquela mulher que é mulher, é mãe, e como mãe que lutou tanto para retirar o marido e conseguiu, hoje luta com um sofrimento atroz para conseguir retirar o seu filho, como conseguiu retirar o marido do mundo da droga. Se nós estamos no centro espírita, estamos disponíveis para ouvir o sofrimento de alguém que vem ter connosco. Estamos disponíveis para ouvir e para transmitir o que melhor possuímos, o que melhor sabemos. Tentamos fazer o nosso melhor sempre. Para levar algum consolo, para dar força. Não podemos ser nós a dar-lhe aquilo que ela não está a conseguir fazer, mas podemos dar-lhe essa coragem. Podemos dizer-lhe que Deus não a abandona. Podemos dizer-lhe que os bons espíritos estão com ela. Podemos dizer que ela está rodeada de almas amigas que lhe dão toda a força do mundo para ela ser capaz de retirar o seu filho. Mas se mesmo assim não conseguir, não é porque ela não é capaz, é porque ele também é um espírito imortal. E também ele tem um livre-arbítrio. E também ele tem a vontade ou a falta dela. Às vezes nós não conseguimos aquilo que mais idealizamos, que é justo, que é certo, mas não conseguimos porque não está na nossa mão, porque o outro
tem a sua própria vontade, tem o seu próprio querer, mesmo que seja distorcido de acordo com aquilo que nós aprendemos e sabemos que é verdade. É para isto que serve o centro espírita. Para consolar, para erguer a coragem dos caídos. Se esse filho um dia conseguir ter força para sair dessa droga e quiser vir ao centro, vai encontrar em nós o aconchego, o abraço. Vai encontrar em nós apenas as boas-vindas e vai encontrar em nós todo o esforço, tudo aquilo que nós tivermos na nossa alma para lhe doarmos em magnetismo, em fluidos curadores, em palavras, em gestos, em sorrisos, para ele ter força de se vencer a si mesmo. Se arrancar um homem das suas paixões e do desespero do suicídio que é muito mais alto do que aquilo que nós imaginamos, o que estamos nós a fazer? Estamos a tentar esclarecer as pessoas para evitar que elas não caiam no suicídio. Este tem que ser o primeiro objetivo. E, sinceramente, eu sinto-me emocionada e profundamente grata a Deus, porque neste centro estes objetivos estão presentes. Então, se estes objetivos estão presentes, estamos a seguir Kardec. Estamos a trabalhar como Kardec nos ensinou. Uma outra afirmação dele: a doutrina espírita prova, por sua marcha progressiva, que nada tem a temer. Quanto a mim, ele, Kardec, claro, não ocupo nenhuma posição, por isso nada existe que me possa ser tirado. Não peço nada, nada solicito e assim nada me pode ser recusado. Não devo nada a ninguém, desse modo, nada há que me possa ser cobrado. Não falo mal de ninguém, nem mesmo daqueles que o dizem de mim, que falam mal de mim. E, portanto, este é outro aspecto que eu gostei muito de trazer, porque esta é a postura de todo o trabalhador espírita, todo sem exceção. Quando nós aceitamos ser trabalhadores do centro espírita, seja dirigente, seja colaborador, seja aquele que simplesmente coloca a água para magnetizar, para as pessoas depois beberem, abre a porta aos que chegam, limpa a casa quando todos partem. Somos todos trabalhadores espíritas. Na verdade, que posição ocupamos? Apenas a de servidores de Jesus. Não há nada que nos possa ser tirado, porque podemos sempre ser servidores de Jesus. Não pedimos nada, porque não estamos aqui para pedir nada. O nosso objetivo é servir, é dar. Portanto, nada nos pode ser recusado. Não devemos nada a ninguém, porque se devemos é aos nossos mentores espirituais, com quem nós nos comprometemos a realizar. Portanto, não estamos a dever nada a ninguém, senão, quando muito, a nós próprios, quando não realizamos não concretizamos aqueles que são os nossos compromissos. E depois aquela questão, que é uma questão muito difícil, porque somos todos ainda muito imperfeitos. Não falo mal de ninguém, nem mesmo daqueles que falam mal de mim. Kardec deixa isto muito claro, como sendo marcas da sua personalidade como pessoa e marcas da sua presença, daquilo que ele é como espírita e como trabalhador do centro espírita, do movimento espírita que ele próprio contribuiu para fundar, porque os espíritos não poderiam cá vir fazê-lo, precisavam de alguém. Assim como um pai, mesmo no ocaso da vida, constrói o lar que irá abrigar os seus filhos, crede que construís para as gerações futuras um templo à fraternidade universal, e no qual as únicas vítimas imoladas serão o egoísmo, o orgulho e todas as más paixões que ensanguentaram a humanidade. Será que algum de nós espera
ver concretizadas grandes transformações na existência corrente? Não, não adianta pensarmos isso, porque nós não vamos ver. Se tudo isto foi escrito em 1860, mais ou menos por aí, ou foi escrito ou foi dito, não é? 1860, 1960, 2021, quanto tempo já passou? E, na verdade, quantas coisas se modificaram sob o ponto de vista da espiritualidade, sob o ponto de vista da maturidade espiritual do homem? Passa-se muita coisa, porque aquilo de bom acontece é aquela que menos se noticia. Há muita coisa boa, há muitas transformações, há muita generosidade, há muito crescimento dos ideais do amor, da caridade, da fraternidade, da igualdade, da solidariedade. Tudo isso existe em grande dose. Não se fala, mas existe. Há uma grande transformação. O que nós não podemos individualmente, como espíritas, como trabalhadores espíritas, é estar à espera que o trabalho que estamos a realizar vai dar frutos visíveis a nós próprios nesta reencarnação. Não vai, porque tudo isto, todo o trabalho de transformação de gerações, demora gerações. E nós simplesmente somos uma. Logo, é preciso outras, são necessárias outras gerações para que de facto se verifiquem, se encontrem sim essas transformações, se verifiquem essas transformações. Portanto, é só para as gerações futuras. Todo o trabalho que realizamos não é para a geração presente, é para a geração futura. Trabalhamos para todos aqueles que mais tarde vão mostrar a mudança, porque a mudança não se vê de um momento para o outro, não se encontra, não se constrói de um momento para o outro. Entre as muitas questões, claro que não poderíamos trazê-las todas, há um grupo de questões que foram colocadas a Kardec, naturalmente por vários centros, e o que ele fez foi reunir sobre a formação de grupos e sociedades espíritas. Os grupos podem ser os grupos informais, meia dúzia de pessoas, ele até fala 4, 5 pessoas que se reúnem para estudar a doutrina espírita. Já é um grupo espírita. As sociedades espíritas já são aquelas que se formam com aquele grupo, pode ser um grupo pequenininho, mas que obedece às leis do Estado, ou seja, que estão inscritos de acordo com a lei, como uma associação devidamente constituída. Não é um grupo informal, é um grupo, é uma associação legalmente constituída. E os critérios, as orientações para a formação desses grupos passa por, primeiro, pessoas sérias. Para se ter a certeza que as pessoas são sérias, e mesmo assim muitas vezes enganamos-nos, é importante que os grupos sejam pequenos. Porque quando os grupos são pequenininhos, todos se conhecem melhor, todos lidam mais de perto uns com os outros e, portanto, ao conhecerem-se melhor, apostam mais uns nos outros, confiam mais uns nos outros. E confiando mais uns nos outros, dão as condições essenciais, fundamentais, para se poder criar um grupo com sucesso espiritual. Criação de um regulamento simples, com medidas de disciplina interior. Disciplina no sentido de orientação, nem que seja o horário, a hora de começar o trabalho, a hora de terminar, quem pode frequentar e quem não pode, se são sócios, se não são sócios. Não é nenhum regulamento, por isso ele refere a um regulamento simples. Eu aqui resumi, não são palavras dele, são adaptações. Regulamento simples, não é preciso nada de muito elaborado, mas é necessário que exista um regulamento. Depois, para que o centro, para que o grupo funcione de facto, atinja os seus objetivos, é necessário recolhimento, manutenção da ordem, e ele é muito claro quando fala no afastamento de qualquer pessoa que possa ser motivo de perturbação. Bom, o que é que estamos a pensar? O que é que eu pensei? Posso estar errada, não ter atingido o objetivo das palavras dele escritas no livro.
Estou a imaginar uma pessoa que está completamente desequilibrada e que é incapaz de ouvir e de receber ajuda. Porque quantas vezes, pelo menos na minha experiência, neste lar espírita, quantas vezes chegaram pessoas que estavam alteradas, mas que não constituíram perturbação para a casa e conseguiram sair mais serenas, não é? Agora, não é este nível de perturbação, são outros níveis que podem condicionar até a segurança das pessoas. Isso tem que ser tido em linha de conta. Pois eu adorei este pedaço. Eu já tinha lido isto há uns anos e agora adorei ler outra vez. Excluir as mulheres seria injuriar a sua capacidade de julgamento, que, verdade seja dita e sem intenção de lisonja, muitas vezes leva vantagem sobre a de muitos homens. A mulher, sinceramente espírita, só poderá ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe e, acrescentamos nós, uma boa cidadã, uma boa profissional, uma boa em qualquer área da vida em que esteja. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação da mulher. Portanto, quando nós dizemos que Kardec era um homem que vivia muito além da sua época, se considerarmos que foi no século XX que as mulheres lutaram mais pela emancipação e mesmo assim sabemos que em muitos países elas não têm o mínimo de emancipação e em muitos grupos religiosos particularmente, nós temos aqui a forma tão clara como ele defende que as mulheres devem estar nos grupos, porque não? E inclusivamente diz uma coisa que se calhar hoje em dia já não é bem assim, que eu achei muita graça, que ele diz que quando as senhoras nos grupos em que há senhoras presentes, as conversas, os diálogos que surgem são mais comedidos. Eu adorava pensar que ainda hoje isto acontece assim, mas na verdade acho que não. Bem, posso estar enganada. Na verdade, no centro espírita, atualmente, homens e mulheres estamos em igualdade de circunstâncias, presentes, desejando estudar, desejando aprender, desejando trabalhar e dando o nosso melhor, independentemente de ser homem ou mulher. E nas nossas conversas, claro que são conversas respeitosas, nem podia deixar de ser de outra maneira. Agora temos que ver a época, século XIX, o tipo de conversas, o tipo de meios, o à vontade, tanto não podemos esquecer, por exemplo, numa refeição, quando chegava a hora dos cavalheiros fumarem o seu charuto, beberem a bebida alcoólica, os homens iam para um lado, as mulheres para o outro. Hoje já não é assim. Não estou a favor, não estou a ser a favor da bebida, não sou a favor da separação, como logicamente está bem claro que Kardec também não era. Mas ele ainda diz outra coisa. Tão pouco deveis recear a admissão dos jovens. Eles se tornarão mais sérios e em propício momento poderão aurir no ensino dos bons espíritos a fé viva em Deus e no futuro a fé viva em Deus e no futuro o sentimento dos deveres de família, de profissão, sociais, onde quer que se encontrem. Eu não escrevi tudo, mas ele desenvolve mais. E a verdade é que o nosso centro tem mais de 40 anos de evangelização infanto-juvenil, de estudos espíritas para a infância e juventude. E essa presença dos jovens e das crianças, já vamos ver, mas a presença dos jovens foi a grande aposta dos nossos dirigentes dos anos 70, que, apostando nos jovens, criaram as condições da continuidade do Centro Espírita. Os dirigentes atuais do Centro Espírita tiveram a sua formação nos estudos espíritas, no DIS, nos estudos espíritas para crianças e jovens. E isso é, mais uma vez, um motivo de alegria, de satisfação. Obrigado, meu Deus, porque eu estou aqui nesta casa espírita, onde tive a oportunidade, como jovem, de aprender a doutrina espírita, ainda jovem, e tive a oportunidade de ver muitas outras crianças e jovens crescerem e se tornarem
meus companheiros, meus amigos, meus irmãos, dentro do trabalho, dentro do centro espírita. Só posso estar grata, porque a FEC, a Fraternidade Espírita Cristã, tem seguido estas orientações e muitas outras que não vamos ter tempo para falar do nosso queridíssimo Mestre Kardec. As crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce. Isso não as priva da natural alegria nem da jovialidade. Revelam um fundo de docilidade, de ternura e respeito filiais que as leva a obedecer sem esforço e as torna responsáveis nos estudos. Esta apreciação de Kardec sobre a presença das crianças nas reuniões, porquê? No século XIX as famílias tinham muito mais filhos do que os casais têm atualmente. E, portanto, nos vários grupos a que ele ia, os grupos funcionavam em casa das pessoas, reuniam em casa das pessoas. Em casa das pessoas estava a família toda, inclusivamente as crianças. E ele verificou em muitas reuniões as crianças estavam presentes. Aquelas reuniões em que se faziam perguntas aos espíritos e os espíritos respondiam, fosse através do movimento das mesas da cesta ou da escrita, fosse através da psicofonia, da voz dos médiuns de psicofonia, e as crianças tinham um comportamento absolutamente exemplar. E ele depois até faz referência àquelas crianças que não estão nas reuniões e que muitas vezes são rebeldes e quase têm comportamentos insuportáveis. Que no texto ele também refere isso. Não as crianças que estão dentro que estão nos grupos espíritas. O estudar a doutrina espírita com crianças jamais pode ser penalizador. Este é um aspecto muito importante para um certo grupo de pessoas que acham que as crianças, ao estudar o espiritismo, que podem ficar com ideias esquisitas. Isso só revela que essas pessoas, que esses pais, não conhecem nem um pouco a doutrina espírita. Ou conhecem, não conhecem, pronto. Mas o que, na verdade, a nossa grande experiência destes 40 anos, se diz mais, é exatamente essa jovialidade, essa alegria. O sábado à tarde é dia das crianças e dos jovens, é o dia em que mais risada existe, mais movimento, às vezes um choro dos pequenos, das suas pequenas birras, perfeitamente naturais, perfeitamente momentâneas, perfeitamente ultrapassáveis, mas que são a vivência de um modo espontâneo, natural, dentro do centro espírita. E isso traduz-se das consequências no futuro. Eu lembro-me de um adulto jovem que frequenta ainda o nosso centro, que frequentou todas as aulas da infância e juventude até aos 21 anos, e que na escola, estou-me a lembrar de dois, e que na escola, naturalmente, na escola onde estava, tinha que ter aulas de religião e moral católica, que eram lecionadas por uma senhora com uma formação católica antiga, que defendia umas ideias que até já nem se costuma ouvir no meio católico. Mas na altura aquela senhora ainda as defendia. E a criança achava aquilo tão estranho que chegava à casa, conversava com a mãe, também espírita, e a mãe dizia-lhe, olha, ficas quieto, não dizes nada, não vale a pena estar a levantar problemas, mas já sabes que demónios não existem e tal. Pá. Então, passado um tempo, a mãe voltou a perguntar, então como é que estão as aulas? Ah, mãe, não te preocupes, olha, eu fico muito quietinho e até evito ouvir o que ela diz, porque a senhora diz umas coisas tão esquisitas que eu nem quero saber, que aquilo é tudo muito estranho. Pois outro, já na adolescência, era o primeiro a tentar convencer os seus colegas de escola a não fumarem. Isso faz mal. Isso tem outras consequências. E na altura não era propriamente fumar porque o tabaco faz mal, toda a gente sempre soube isso. Não era por esse aspecto somente, não era somente por razões de saúde física, era principalmente pelas questões espirituais e precisamente porque
nas aulas do Centro Espírita se tinham aprendido, ele tinha aprendido muitos outros aspectos relacionados com os vícios. Kardec refere também que nessas suas viagens encontrou alguns grupos que referiam fazerem grupos de ensino, grupos de estudo. Ele utiliza a expressão grupos de ensino, ou pelo menos foi traduzido assim, que se ocupam pouco ou nada das manifestações. Na época de Kardec estes grupos eram raros. O que faziam era uma leitura seguida de explicações despretensiosas do ponto de vista da eloquência, mas que estejam ao alcance de toda a gente. E quais eram as leituras? Era o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Na altura eram os dois que estavam disponíveis para todos os grupos. Então, havia já nesta altura, 1860, alguns grupos que se preocupavam mais com o estudo das obras em conjunto do que com as manifestações mediúnicas. E Kardec acha, nessa altura, ele acha isso muito interessante e importante que se multiplique, porque de facto naquela época eram essencialmente as reuniões mediúnicas que imperavam. E depois o iniciar as reuniões com algumas passagens dos livros, que eram os únicos que existiam na altura, e ele aconselha que previamente os dirigentes do grupo selecionem as passagens que vão ser lidas. E qual é o objetivo de ler essas passagens? Como uma preparação do ambiente, preparação da reunião. E que ele diz, não é obrigatório, mas não faz mal nenhum, pelo contrário, é bom, desde que se selecionem previamente essas passagens. Bom, e nós temos sempre, na nossa preparação de ambiente, uma leitura de um pequeno texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e esse é a nossa forma de começarmos qualquer reunião. E depois ainda traz esta outra questão muito importante, que é ler, examinar, passar a limpo, porque elas eram todas manuscritas e ainda hoje são, e catalogar as mensagens de psicografia para recorrer a elas se necessário. Fazer à parte uma seleção especial das mais belas e instrutivas e reler em cada sessão. Para além dessa leitura, desse cuidado, porque eram quilos de folhas de papel, das muitas reuniões que se faziam com os médiuns a manifestar, a receber as mensagens dos espíritos, e muitas vezes as letras ficavam difíceis de ler, portanto era necessário passar a limpo e selecionar sobretudo, achei de um modo muito particular esta seleção especial das mais belas e instrutivas, para reler em outras sessões. E achei isto muito interessante, porque neste momento a escrita nós sempre arquivamos, mas agora o que nós fazemos é na psicofonia gravar e arquivar também. E às vezes há uma ou outra que nós queremos destacar porque tem um recado, tem uma mensagem especial que nos enriquece. Então, o objetivo desta nossa reunião de hoje, a celebração do aniversário de Kardec, a celebração dos 93 anos do nosso centro, é exatamente este conjunto. E é o sentirmos que, como já disse e vou-me repetir, obrigada, meu Deus, pela oportunidade que nos dás a todos de aqui estarmos, porque a Fraternidade Espírita Cristã são 93 anos a estudar e divulgar a doutrina espírita, um contributo para a renovação individual do ser humano e para a promoção do progresso da humanidade. E nós, neste lar, nesta época, neste momento, em momentos tão difíceis que se incluem nessa enorme transformação, transição planetária, nessa implantação da nova era que se faz com muitas situações, muitas vezes muito difíceis, na verdade, nós vamos beber à fonte que é Kardec. Os espíritos, através de Kardec, é a fonte básica da doutrina espírita. E sempre que vamos à fonte básica,
nós sentimos o consolo de, não sendo perfeitos, porque ninguém é, nenhum de nós é, nenhuma casa espírita é, mas não sendo perfeitos, em todas as linhas gerais, de objetivos, de trabalhos, de métodos, de intenções, de ações, nós somos fiéis a Kardec. Só podemos estar infinitamente gratos aos bons espíritos por esta oportunidade, pedindo a Deus que possamos, por todo o sempre, ser trabalhadores da Fraternidade Espírita Cristã. E agora, Senhor, é o momento de agradecer. Agradecer todo este trabalho, este momento que podemos aqui vivenciar. Agradecer às equipas espirituais que aqui estiveram presentes, que nos envolveram no seu amor e no seu carinho. Mas queremos também deixar o nosso obrigado a todos aqueles que naquele longínquo ano de 1928 criaram esta casa, e a todos os que se seguiram e que permitiram a nossa chegada a este lar, o nosso trabalho, o nosso contributo nesta casa espírita. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre connosco, esteja sempre neste lar, para que ele possa estar sempre guardado no coração de Jesus, para que as suas portas se abram sempre para todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida e que necessitam de amparo, de consolo, que necessitam de esclarecimento. Que a tua paz fique com todos nós e que se estenda a toda a humanidade.